conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um episódio do Radar Xinguara. E nesse episódio nós vamos conversar com Tiziana Souza sobre o cursinho preparatório para o Enem 2025, que está aqui no Colégio Sistema, aqui em Xinguara. Olá, Tiziana. Olá, tudo bem, William? Olá, toda a população de Xinguara e região, né, que com certeza acompanha o Radar Xinguara. Bom, meu nome é Tiziana Souza, tá? Vou me apresentar para que vocês me conheçam. Alguns já me conhecem, né? Então, sou professora do Colégio Sistema há 16 anos, coordenadora de alguns cursos da área da saúde, e esse ano o Colégio Sistema, juntamente com a equipe dos coordenadores, decidiram montar, tá, William, esse cursinho preparatório, que é um cursinho visando ao Enem 2025, que hoje é um vestibular, William, né? Sim. E também pré-vestibular, porque muitos já não estão direcionados ao Enem, mas estão querendo sim se preparar para estarem prestando esse vestibular. Então, o que acontece? Há algum tempo, tinha cursinho preparatório em Xinguara. E eu fui professora, graças a Deus, desse cursinho, de algumas áreas, né, da educação, como biologia, química, só que já tem um tempinho que não funciona mais. Então, juntamente com a direção e com as coordenações que o Colégio Sistema tem, a gente decidiu montar. Então, eu sou a coordenadora do cursinho preparatório, tá? E esse cursinho é para dar início agora, tá? Nos próximos meses. Então, é só uma apresentação e lembrando, gente, não podemos deixar para a última hora. Cursinho preparatório, William, é um preparatório, né? Isso, exatamente. E você colocou aí que esse cursinho vai iniciar nos próximos meses, então ele não está funcionando ainda? Não, mesmo porque o cursinho tem uma duração de 6 meses, William. O cursinho é para iniciar agora na quinzena de maio. Por que quinzena de maio? Porque se nós formos contabilizar 6 meses, lembramos que o Enem é no mês de novembro, tá? Podemos até não ter uma data pré-definida, mas nós já sabemos que são nas 2 primeiras semanas de novembro. Então, o cursinho ele acompanha essas 2 primeiras semanas, né? Então, começando em maio, um pequeno recesso na época de julho, tá? No final de julho, mais ou menos. Um recesso bem pequeno para que se alinhe tudo, né? Os preparados tenham esse descanso e retorno. Então, são 6 meses de cursinho, com aulas regulares, e nós estamos montando a turma no período noturno, tá bom? Você acha que até respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer para você, que é justamente sobre essa ideia de criar um cursinho preparatório para o Enem aqui em Xinguara, porque realmente eu, pelo tempo que estou aqui, né, notei realmente essa ausência desse tipo de preparação para o Enem. Isso, né? William. Então, acho que você já conseguiu esclarecer, né, como foi Eu vou até complementar. Isso. Então, o que acontece? Nós sabemos que temos escolas do ensino médio aqui. E nós temos hoje uma que ela é integral, que é o Pedro Mota. Mesmo assim, a nossa visita, a gente já visitou o Pedro Mota, visitamos o ensino médio, né? Em foco, a terceira série do ensino médio, e nós vimos que por mais que o aluno se dedique, sempre vai existir aquela falha no próprio estudo do aluno. Ele precisa de ênfase em algumas matérias. E o cursinho preparatório vem para abonar essas deficiências. Por isso que esse cursinho ele tem um olhar diferenciado. No nosso portfólio, tá lá as matérias que nós iremos trabalhar. E nós sabemos que hoje as maiores pontuações na redação é que te leva a um curso de graduação escolhido, né? Então, hoje nós temos a Faculdade Federal aqui, que é a Unifespa. Praticamente todo mundo que está lá dentro é pelo Enem. Tá ouvindo? Então, o que acontece? Se você não se preparar para tirar uma nota boa no Enem, você vai ficar aí anos e anos tentando. Gente, tem gente que às vezes não consegue 100% da bolsa integral, William, mas consegue 50%, consegue 70%, tá? Então, nós sabemos que a nossa região não tem cursinho, muita gente faz online. Online, às vezes, é cansativo. Como professora, eu também dou aula online em alguns cursos e eu vejo que o próprio aluno, por mais que ele se dedique, o presencial, William,
aquela sacudida que o professor faz na sala de aula é que traz essa harmonia do aprendizado para o aluno. Exatamente, né? Essa questão da distância tem a sua vantagem pela flexibilidade, mas tem também a questão mesmo da própria motivação, né? Isso. O aluno, quando está com uma turma, com outras pessoas ali, né, interagindo, acho que consegue dar um gás a mais no estudo do que se ele estiver só em casa. Com certeza. Até porque em casa ele tem que construir a disciplina para poder seguir em frente. Isso. E às vezes o ambiente também não ajuda, né, William? Isso, exatamente. E você falou aí que visitou algumas escolas, sim, né, para falar sobre esse visitamos. cursinho. E como é que você viu a recepção dos alunos em relação a isso? William, não vou mentir para você não, foram ótimas, tanto da direção como dos próprios alunos. Só que, igual eu te falei, a gente visitou algumas escolas, eu destaquei aqui o Pedro Mota. Por quê? Porque como o ensino é regular e é o dia todo, a gente viu que eles estavam mais inteirados ali. Nós visitamos o Dom Luiz e, infelizmente, alguns horários não bateram, tá? A gente chegou lá, algumas turmas já tinham saído porque era dia de avaliação. Outro tinha uma reunião com os professores, que era da Secretaria de Educação. Aí nós tivemos esse recesso enorme, né? E essa semana é a semana avaliativa também. Então, nós vamos visitar novamente o Dom Luiz. Por quê? Porque a escola hoje é um núcleo onde temos muitos alunos que saíram da rede particular, né? E de outras escolas do ensino fundamental para irem para lá, né? Então, a gente ainda tem que fazer novamente essa visita, essa nova visita. E claro, gente, a gente não está visitando só Xinguara, tá? A gente também teve uma panfletagem em Rio Maria, certo? E nós vamos visitar Sapucaia. Estamos agora com a festa de Sapucaia, mas nós iremos em Sapucaia também. Ah, então quer dizer que o cursinho, ele vai atingir, assim, a divulgação vai atingir as cidades próximas. Sim, Água Azul. Por quê, William? Se você olhar, tem muitos ônibus no período noturno, de segunda a sexta-feira. Esses ônibus vêm de onde? De todas essas cidades vizinhas. O nosso cursinho, ele vai funcionar de segunda a quarta-feira, das 19 às 22, né? E na quinta-feira, somente um aulão. Esse vai ser um aulão mais motivacional, para dar aquela saculejada em um dos conteúdos aplicados durante a semana. Esse vai ser o nosso diferencial. Então, esses alunos que vêm de fora já têm o transporte. Sim. Tá vendo? Então, eles já têm o transporte. Nós estamos ainda definindo o horário justamente por causa do horário do ônibus, tá? Mas a nossa ideia inicial é que sejam esses horários, para que o aluno consiga absorver conteúdo aqui, para que o aluno consiga tirar suas dúvidas aqui e para que ele entenda que ele tem essa pausa para estudar durante o final de semana, para respirar e para ter lazer também, que não é só de estudo. Sim. A gente tem que alcançar esse equilíbrio entre aprender e também descansar, né? E, assim, você citou aí um diferencial, mas tem alguma outra, né, característica desse cursinho que você poderia indicar para a gente em relação, assim, a diferença entre outras propostas que já tiveram? Temos sim. William, a maioria das escolas, você sabe, você já foi aluno, você sabe, já tem material didático. Nossa, é cansativo, o aluno pega aquele livrão e leva para a escola e tem que, sabe, sim, apoiar naquele livro. Nós temos um total diferencial. A nossa equipe é formada por 5 profissionais. 4 professores homens e eu como professora mulher. Cada um de nós vamos trazer conteúdo atualizado da matéria que nós vamos lançar, dentro do conteúdo programático do Enem. Então, o aluno não vai ter o adicional de carregar um livro. O aluno ele vai receber no dia da sua aula o conteúdo para estudar. Por quê? Porque ele já tem o ensino regular dele para estar fazendo tarefa. Então, se ele vir para o colégio, não, então vou levar só meu estojinho, minha bolsinha com minhas coisinhas, chega lá, o professor vai dar uma aula, eu vou absorver aquilo, o professor vai bater na tecla, porque nosso interesse é fazer com que ele absorva o conteúdo programático, tá? Não é carregar um livro. Então, o nosso diferencial é, não temos material didático específico para o aluno, nós vamos trabalhar com a atualização. Assuntos atuais, todo o conteúdo atualizado, matérias e, questões realmente de faculdades que nós sabemos que vão ser maçantes no cursinho e também no vestibular.
E você citou aí o caso dos professores, o Sim. quantitativo que vocês dispõem, né? Uhum. Como é que é feita a seleção desses professores? Tá. Todos os nossos professores, eles foram já indicados como professores de cursinho e que tenham uma bagagem, William. Porque não adianta nada você olhar para um professor, ele é legal, mas ele não tem experiência numa sala de cursinho, ele não tem experiência com uma didática global, abrangente, chamar a atenção do aluno, ter uma postura que faça com que o aluno preste atenção na aplicação do conteúdo. Eu sei que tem dias que o aluno vai estar cansado, gente, é super normal. 16 anos na sala de aula, eu sei que tem dia que meus alunos querem dormir. Mas o professor, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter essa didática atual. Então, nós procuramos professores que têm esse perfil, William, tá? Então, nós procuramos professores que já participaram de cursinho, que tenham currículo de cursinho, que tenham essa desenvoltura de aplicar uma aula, que não seja aquela aula maçante, cansativa, para que o aluno consiga absorver. Porque sempre falo para os professores, e falo para mim mesma como professora, eu dei um conteúdo, eu tenho 1 hora de aula. Se em 30 minutos eu não conseguir aplicar o ativo do conteúdo, em 1 hora o aluno vai cansar. Então, eu aplico o ativo e mais 30 minutos eu desenvolvo o conteúdo. Faço com que o aluno participe da aula. É isso que nós queremos, tá? E em relação ao perfil dos alunos, assim, eles ainda Sim. estão buscando, né? Vocês ainda estão fazendo Isso. essa captação, mas Sim. como é o perfil desse aluno que vocês já conseguiram traçar nesse processo de busca? Tá. Então, eu já vou falar diretamente para os alunos. Gente, sim, muitos alunos entraram em contato, alguns já fizeram sua matrícula, tá? Porque aqui é a inscrição e as mensalidades. É esse que a maioria dos alunos e os pais querem saber. Os alunos que nos procuraram são alunos que estão preocupados, sim, em conseguir alcançar e ter uma bolsa, entendeu? Em uma faculdade que eles queiram realmente o curso. Eles não querem só jogar lá, eu consegui um curso de X na faculdade tal. Mas o que eu queria era esse. Então, o que a gente está vendo hoje? O perfil hoje dos alunos é mais online. Só que existe aquele estigma, aquela insistência do aluno saber, ele vai saber com o tempo de que ele precisa de alguém para poder ser tutor do seu conteúdo. Então, é isso que nós fazemos na visitação. É isso que eu tento mostrar para o aluno. Eu faço uma enquete muito interessante na sala de aula, eu pergunto coisas básicas, entendeu? E os alunos que mais arregalam o olho é que conseguem realmente responder e falam e me perguntam: mas quanto tempo, que horas, qual o valor? São os alunos que estão interessados. Então, o que eu posso te falar, William? Se hoje você não tomar a decisão de se preparar, você vai desembolsar mais. A minha preocupação hoje é fazer com que o aluno consiga, entendeu? Alcançar essa nota e ele consiga, sim, se manter em uma graduação. Sim. Tá entendendo? E, assim, no caso, como é que você vê a questão da saúde mental nesse contexto, né? Porque a gente vê a questão da preparação, o quanto exige, principalmente aqueles que almejam alcançar bons resultados, né? Resultados muito altos. E aí, ali há uma pressão, né? Uma cobrança de si, muitas vezes, né? E assim, a gente falando de escola, né, hoje em dia, os alunos aí muito conectados, e isso tem seus problemas, né, como a gente bem sabe. Então, como é que vocês pretendem lidar com isso durante o decorrer dessa preparação? Isso, você entrou muito na parte psicopedagógica. Ontem eu estava conversando com um profissional da saúde mental e ele falou que ele já desmistificou essa questão da saúde, das doenças mentais, sociais, serem as doenças do século. Por quê, William? Hoje é muito mais fácil você pegar um jovem que saiba se conectar com o celular muito mais do que uma pessoa que já tem anos-luz aí de vivência. Por quê? Porque ele se dissocializou. Entendeu? Então, só para poder chegarmos a um conceito que eu quero te falar. Essa dissocialização é a nossa preocupação. Por isso que nós queremos o presencial. Porque se nós mantermos um cursinho online, William, você acha que vai ter socialização? Você acha que vai ter contato?
Hoje as crianças não têm socialização. As crianças que eu falo são crianças de 5, 6 anos. São pouquíssimos os pais que pegam essas crianças e levam para um parquinho para elas brincarem com outras crianças. Então, nossos jovens não são diferentes. Então, se você colocar esses jovens dentro de uma sala de aula, aonde o profissional que está lá na frente consiga estimular o pensamento deles, vai ser muito melhor do que você deixar eles na frente do computador, pagar um cursinho online. Ele vai ser um calouro antissocial. Você acha que esse calouro antissocial vai conseguir terminar, graduar em um curso de 5, 6 anos, que é um dos cursos mais longos? A gente se preocupa por quê? Porque você sabe que hoje em dia o pensamento, a mente, ela está muito mais fragilizada com as emoções externas, não é nem com a interna. Porque hoje as pessoas não estão preparadas para o não. Tá entendendo? Então, quando a gente visita essas escolas, a gente conversa com os alunos, a gente instiga esse aluno a procurar o melhor dele. A falar assim, você vai ficar em casa fazendo o quê? Você pode ir para o cursinho, topar várias pessoas diferentes e conseguir criar um vínculo diferente para aprender, William. Tá? Então, em questão da saúde mental, a nossa preocupação é não mantermos os nossos alunos online, mantermos os nossos alunos ativos. Por isso, o nosso tópico de montar, né, a nossa insistência para montar esse cursinho presencial, tá? E né, nessa sua experiência, né, no campo da educação, né, talvez também nesse campo da preparação, né, você viu alguma história de superação, né, de sucesso de algum aluno? Sim, William, muitos. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tenho alunos que conseguiram alcançar o que queriam, ou até mais, né? Hoje, eu posso falar que eu tenho alunos que dão aula aqui, como profissionais graduados, que estão na rede pública de saúde, que estão na área jurídica, que estão na área médica, entendeu? Que está na área pedagógica, que está na área de segurança. Então, tem alunos que eu acompanhei aqui desde 2010, que eu vim para Xinguara em 2010. Eu posso te falar que já são, 15 anos, né? Em Xinguara, que eu sou de Redenção, vim de lá para cá. Então, temos N alunos que não viam-se graduados, formados e posicionados. E hoje são exemplares. São exemplos a serem seguidos. Entendeu? Então, assim, como família do sistema, esse tanto de tempo, apesar que eu já trabalhei em outras instituições aqui em Xinguara e região Rio Maria, eu posso te falar que eu consegui ver isso de perto, muito perto, e hoje eu sou colega de trabalho dos meus alunos, entendeu? De alunos que passaram por mim, tanto na área técnica, tá, como no ensino regular. E assim, tendo contato com esses alunos e também nesse processo de captação, sim, você consegue identificar assim, quais são os cursos que eles mais buscam? Porque você sabe que aqui na nossa região, né, deve existir aqueles cursos que são os mais visados, né, em relação a outras cidades, né? Porque a gente fala de uma cidade que é uma cidade interior, né? Sim. Numa capital, a busca vai ser por outros tipos de cursos, claro, né? Porque tem muito aquela coisa tem do um mercado leque de maior. trabalho. Isso, tem um leque maior, né? Quais de são opções. as oportunidades. Isso. Então, você conseguiu identificar o que é mais procurado por aqui? Sim. William, aqui a gente tem que ver a questão de oportunidade de emprego e oportunidade do trabalho de estarem sendo inseridos. Área da saúde. Enfermagem, nutrição, educação física, fisioterapia. São os que a gente mais vê busca, farmácia. Tá? Então, são esses cursos que a gente vê que dá para poder o formando terminar e logo estar inserido no mercado de trabalho. Na área da educação também, matérias específicas, entendeu? Ensinos específicos como matemática, história, geografia, língua portuguesa, inglês, a gente quase não tem professor de inglês aqui. Tá? E na área jurídica também, direito, tá? É claro que temos alunos que optam por cursos com como é que eu posso falar? Com uma exigência um pouco maior, como odonto, medicina, entendeu? Então, são cursos mais pesados, a gente vê. Mas esses que eu falei inicialmente são os que mais vemos os alunos comentarem, cogitarem, porque muitos deles, William,
são de família com poder aquisitivo um pouco menor. Então, o que eles pensam? Vou fazer um curso de 4 anos, já me formo e já vou trabalhar. Depois, eu posso me especializar ou fazer um curso que realmente queira. Ou a minha paixão, porque tem aquela história, tem o amor profissional e tem a paixão profissional, né? Então, eu posso te falar que os da área da saúde são os que mais chamam a atenção dos alunos, tá? Por conta da mão de obra que dá para ser então, empregada aqui. Uma demanda aí de Isso, dá para ser aqui, obra. porque nós temos hospitais regionais bem próximos. Sim. Então, o que você pensa? Porque os alunos querem logo sair empregados. Entendeu? Isso, no caso aqui a gente está falando com esse sistema, trabalha curso técnico, né? Trabalha também o curso técnico. Cursos técnicos. Você consegue observar isso também, assim, no sentido de... Sim. Profissões que a empregabilidade ela é maior. Maior, né? Com certeza. E assim, e no caso do engajamento desses alunos para que eles, vamos assim, atinjam seus objetivos, né? Porque muitas das vezes podem se desmotivar no meio do caminho, né? Por causa do cansaço ou por questões pessoais também, né? Claro. Então, como é para vocês, assim, manter esse engajamento constante, né? Para ser uma coisa tão maçante, isso, né? William, o que a gente está propondo, que já foi conversado com alguns professores, foi a questão da rotatividade de aulas. A gente não quer manter um horário fixo, William, entendeu? Por exemplo, a gente montou um horário para um mês. Então, nesse mês, essas aulas vão funcionar dessa forma. O próximo mês a gente já vai dar uma rotatividade. Vai manter as mesmas matérias? Vai, mas a gente vai mudar para que o aluno possa se sentir mais estimulado. Porque tem alunos, por exemplo, que têm dificuldade na área de língua portuguesa. Então, o foco dele é língua portuguesa, redação língua portuguesa. Não que ele não precise das outras, mas a dificuldade dele está acentuada nesse campo. Já tem outros que têm dificuldade na área de exatas. Então, a gente quer fazer com que o aluno não fique só dentro da sala de aula, mas que ele consiga sair fora da caixinha. É por isso que eu posso falar que eu conversei com os professores e é justamente o que eu pedi para eles, que o aluno não fique pensando dentro da caixinha, porque senão ele vai acabar desestimulando o processo dele, tá? Então, é por isso que nós queremos trazer a atualidade para dentro da sala de aula. Trazer, por exemplo, hoje o professor vai colocar aqui um videomake rapidinho, um vídeo rápido sobre um determinado assunto que envolve história. A história atual, com a história antiga. Vai fazer com que o aluno raciocine. Lembre que o mundo só gira. Então, o que aconteceu anteriormente está acontecendo hoje, com outra linguagem, com outra postura, mas não deixou de acontecer. É igual a situação da Guerra Fria, ela já é antiga, mas nós vimos no jornal que ela poderia acontecer aqui agora. Sim. Entendeu? Com a Rússia e a Ucrânia. Então, eu estou dando só um exemplozinho. Eu quero que os alunos raciocinem. Não fiquem só naquele mundo virtual e achando que aquilo é perfeito, porque nós temos que ver fora. Então, isso é o que eu quero estar trazendo para o aluno. É fazer com que ele saia daquele mundo e veja o mundo lá fora, de uma forma mais abrangente. E hoje o Enem ele não foca tanto nessa questão de decorar conteúdo. Não. Né? Ele tem a questão de interpretação. Isso. De algumas habilidades, né? Desenvolver algumas habilidades. Isso. Para que esse aluno se desenvolva para mais além do que apenas fazer essa coisa mais de conteudista, né? Porque o A com B sempre vai existir, mas dá para você fazer com que o A e o B vá o alfabeto inteiro, um exemplo, vai o alfabeto inteiro. Então, o aluno tem que entender que a matemática ela não precisa ser cansativa, a física também não. O professor pode dar uma aula de física e trazer uma experiência para a sala de aula e fazer com que o aluno entenda como funciona a experiência no dia a dia dele. Eu falo assim, olha, você vai fazer em casa. E você vai me falar a sua experiência, o que foi que você observou. Então, é isso que nós queremos. E a gente vê que, por mais que o professor no colégio público dê o máximo dele, é uma sala lotada, William. Você vai lá no Dom Luiz, são 4 terceiro anos, 3 terceiro anos, dependendo do horário. Tem aluno que trabalha o dia para estudar à noite, entendeu? E tem aluno que sai dali, que só estuda pela manhã, mas à tarde já tem um cursinho, já tem que fazer o X e Y. Tem outras coisas que ele também está tentando buscar. Só que esse momento, viu, moçada, é a hora de vocês focarem na educação. A vida social é complementar. Tá? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Porque aí depois que vocês se graduarem, que vocês já estiverem estáveis, aí vocês vão poder usufruir de tudo aquilo que vocês aprenderam e conseguiram, né?
Você tocou num ponto aí que é até interessante a gente conversar sobre, né? Principalmente porque a gente está falando de preparação para vestibular, né? Sim, E aqui nessa região, né, pelo menos pelo que eu tenho observado, né, para quem não sabe, eu também sou professor, né, e eu trabalho sei. dentro da educação básica, Sim, com o ensino médio, e a gente percebe muitas das vezes que os alunos, eles não têm tanto esse foco no futuro. Eles pensam muito no agora, né? isso. Principalmente você citou aí os alunos que trabalham durante o dia, estudando à Sim, noite, né? Pelo fato de já estarem trabalhando, acreditam que aquilo ali, só aquilo basta, né? sim, Quando na verdade sabe que basta até um certo momento, sim, porque à medida que você vai avançando, você percebe limitações, né? sim. Como é que você enxerga isso, né? Essa realidade que a gente vive, principalmente aqui, né, no nosso contexto, onde esses alunos muitas vezes não têm tanta essa, essa projeção, esse projeto de fazer uma faculdade, né, de conquistar um trabalho com uma remuneração melhor, Bem né, melhor. né? Enfim, se prender a algo muito momentâneo aqui e achar que isso tem que ser para sempre, né? Isso, William, não está relacionado à escola somente. Isso está relacionado ao lar, à Aham. cultura dos alunos. Então, como eu te falei, hoje os alunos eles não estão mais preocupados com a criação cultural deles dentro de casa. Mesmo porque muitas das vezes ocorre essa falha. Não estou falando que o pai e a mãe é ruim, pelo contrário, o pai e a mãe saem para trabalhar. Entendeu? Hoje você vê os pais trabalhando, dando o melhor de si e o filho segue exemplo. Então, esse jovem que vê que o pai trabalha o dia todo, que a mãe trabalha, ou que eles têm um comércio e ele está trabalhando, ele se limita àquilo. Então, ele vai ter que tomar de conta da empresa, vai ter que seguir os exemplos, vai ter que fazer aquilo. Então, ele não almeja uma graduação, ele não almeja se aperfeiçoar, a subir de cargo, porque já está estável para ele. Então, a mente dele já ficou ali, estagnada, tá? Então, hoje, o que está acontecendo com os nossos jovens que trabalham durante o dia e estudam durante a noite? Vou terminar o ensino médio por terminar e, se der, eu vou fazer uma faculdade, tá? Mas ele não pensa, vou terminar o ensino médio e eu vou fazer uma faculdade porque eu não quero continuar nisso aqui. Por mais que esteja dando dinheiro, eu sei que eu posso ganhar mais. É isso que a gente tem que desmistificar. É mostrar para ele que aquele que ele ganha aqui, ele pode ganhar muito mais. Se eu ganho 3 aqui, eu posso multiplicar. Como é que eu multiplico? Me aperfeiçoando. Às vezes não precisa nem eu fazer uma graduação de tantos anos. Às vezes eu faço um técnico e já melhoro minha capacitação. E eu faço cursos de capacitação dentro do técnico. E eu melhoro muito mais. É igual alunos nossos aqui da parte técnica. Fizeram curso técnico em enfermagem, um exemplo, aí depois fizeram instrumentação cirúrgica e estão ganhando melhor. Entendeu? Então, se você focar em algo que realmente você se identifica, você não está perdendo tempo não, William, você está ganhando. Então, para os jovens, gente, não mantenham essa estrutura básica. Façam com que elas se desenvolvam. Porque, na verdade, somos nós as armas e os objetos, na verdade, né? Nós que utilizamos a nossa mente para se desenvolver, William. Você como professor, eu como professora. Quantos alunos eu já vi quase desistindo, de repente deu um up, e hoje eu olho assim, meu Deus, não era a mesma pessoa, entendeu? E tem alunos que estavam lá no ápice, e de repente eu vejo, o que foi que aconteceu? Ah, não, professor, eu cansei. Ah, não, eu resolvi fazer isso que eu achava que era mais fácil, estava cansado. Até que ponto você está cansado? Uma pessoa jovem está cansada? Gente, eu sempre falo, o cansaço, ele é momentâneo. Assim como a alegria, a tristeza, a realização. Só que a busca pelas conquistas, elas não são momentâneas, William. Ela é constante, tá? Certo. E voltando aqui para o cursinho, né? Sim. Depois de conversar sobre essas questões que envolvem a educação, mas que Sim. acabam Entrando. influenciando, né, nesse Isso. processo de preparação. Em relação à redação, aqui com vocês pensam em algo específico para trabalhar a questão da redação, que normalmente é um desafio para os alunos, principalmente porque envolve a necessidade de leitura.
Sim. Leitura para você criar aquele repertório de palavras, aquele vocabulário, Sim. né? E fazer um texto rico, né? Em linguagem, né? Sim. Então, como é que vocês pretendem trabalhar essa questão? Bom, o nosso professor, né? Eu conversei com ele muito pouco assim, não entrei muito em detalhes, mas o perfil discutido com outro professor que me ajudou a montar toda a equipe é justamente trazer para o aluno o hábito. O que é hábito? Eu não vou colocar um aluno para pegar um livro de 30 páginas e ler, não, William. Eu vou pegar um texto de 2 páginas e fazer com que o aluno leia para interpretar. Ah, mas como assim? Em textos ricos em palavras que realmente sejam usadas em uma linguagem coerente, não formalizada, mas certa. Então, se eu pegar um texto que eu falo sobre, por exemplo, uma campanha da saúde para que esse aluno leia, é um assunto novo, para ele é inovador, porque ele não sabia sobre aquilo, a linguagem dele já muda, porque ele já vê de uma forma diferente como funciona, entendeu? E ele, se porventura vier uma redação com algo que aponte para esse lado, ele vai saber como se sair. Então, a redação que a gente tem que buscar hoje para o aluno são os assuntos que envolvem o movimento do mundo. Entendeu? Então, com certeza, o nosso professor tem essa capacidade de discernimento, de trazer para o aluno não aquela coisa repetitiva, como você falou inicialmente, mas trazer para o aluno o poder de ler e interpretar. Eu não vou pegar o aluno, até na minha matéria, que a minha matéria é biologia, eu não vou pegar o aluno para ler, para pegar a primeira e a segunda lei de Mendel, fazer ele ler um texto, não. Eu vou fazer o aluno ler um caso e ali ele interpretar o caso e entender por quê que aquele traço saiu na linhagem, entendeu? O porquê que saiu daquela forma, por que aquela porcentagem foi daquela forma, tá? Então, é pensando que se aprende. Eles pensam para mexer no celular, William. Eles sabem mexer em aplicativo que eu não sei nem como é que funciona. E olha que eu fiz na minha época informática com 12 anos, entendeu? Mas o celular para mim ainda é meio obscuro. E na sua visão, qual você acha que vai ser o impacto desse cursinho aqui em Xinguara? Gente, o impacto é entender que Xinguara tem polo de faculdade, um polo acadêmico, tá? Tem várias universidades, William, que você pode colocar a sua nota e contabilizar para conseguir bolsa. Tá? E tem alunos que desistem na metade do caminho porque não conseguiram pagar a faculdade. Às vezes nem na metade, no início. Aí jogou lá 6 meses, 1 ano de dinheiro investido e não conseguiu ter retorno. Então, gente, o foco não é só entrar na universidade federal ou estadual. O foco é você conseguir se qualificar para entrar no curso que você quer. Ou no curso que mais se aproxima do seu desejo, através da sua pontuação. Entendeu? Quem não quer ganhar uma bolsa, pelo amor de Deus, gente? A minha segunda graduação, eu paguei ela todinha. É caro, gente. R$10 que sai do seu bolso para comprar uma caixa de grampo, um exemplo, é caro, William. Uhum. Entendeu? Então, se você conseguir 50% de desconto na bolsa de 600, você paga 300. Sobra 300 para você vestir melhor, para você investir um pouco no seu lazer, na sua alimentação, na sua vida social. Tá certo. E quais são os planos aí pro... Assim, o cursinho vai começar e tudo mais, mas quais são os planos futuros, né? Existe uma intenção de expansão dessa proposta? Sim. Parceria, como seria isso? Bom, a gente não fez parceria por quê? Porque o nosso valor, William, é um valor inferior aos colégios particulares mais em conta de Xinguara. Então, professor de cursinho, você sabe que o investimento ele é maior, porque é um professor bem mais preparado. Entendeu? A aula de cursinho é uma aula bem diferenciada. Então, quando nós procuramos a equipe, nós procuramos justamente a remuneração cabível a esse professor. Então, se nós montamos um cursinho, nós montamos um cursinho para que ele tenha esse movimento. Quando você me perguntou se a gente tem pretensão de fazer parcerias, a nossa parceria já é com o público. O aluno que vier do público, gente, quem estiver assistindo o podcast aqui, Radar Xinguara, o aluno que vier do colégio público, tá? Porque a maioria é do colégio público. Sim. Podem vir tranquilamente até o último dia do mês, deste mês, vocês vão pagar 50% da inscrição, tá? E vocês já vão garantir o desconto na mensalidade de vocês, fazendo com que esse valor se arredonde e vocês consigam pagar os 6 meses de cursinho sem preocupação, porque vocês não vão ter adicional de material, tá?
Pode até ser que os alunos queiram fazer uma camiseta padrão, mas não vai ter adicional de material. Vocês vão ter a preocupação só de estarem vindo e pagando a mensalidade de vocês normalmente. Entendeu? Então, outra pretensão em relação ao cursinho. Hoje eu fui procurada por uma professora da rede de educação particular. Ela perguntou, porque ela viu, né, o folder. Vocês pretendem montar um cursinho preparatório para concurso? Eu falei para ela, temos essa pretensão. Só que inicialmente agora, porque tem que ser mais rápido, né, porque nós precisamos de tempo, é o cursinho preparatório. Quantas pessoas são necessárias para montar o cursinho preparatório para concurso? Aí eu peguei e falei para ela o mínimo, né? Por quê? Cursinho preparatório para concurso, professores também capacitados. Sim. Aí ela falou assim, não, então tá bom, eu estou interessada e tantas pessoas estão. Se vocês forem montar, vocês nos avisem, porque a gente está interessado. Então você vê que o pessoal que está já na área acadêmica, graduado, quer se graduar mais, quer se preparar mais, quer fazer um concurso. Então, gente, siga o exemplo, tá? Eu me graduei, eu tinha 24 anos quando me graduei a primeira vez. E com 40 me graduei a segunda. Entendeu? E eu não pretendo parar não, William, porque quanto mais eu aperfeiçoo o meu conhecimento, mais eu ganho. Eu não sei se você é assim, mas quanto a gente mais investe no nosso saber, no nosso interpretar, no nosso ser, mais a gente consegue ter uma remuneração ao nosso nível intelectual. Não é verdade? Eu concordo com isso, principalmente quando a gente vai, vamos dizer assim, alcançando algumas oportunidades e também, vamos dizer assim, subindo alguns degraus na nossa vida, a gente percebe que precisa acrescentar mais algumas coisas para poder melhorar aquilo que a gente já sabe, né? Então, eu também compartilho desse seu pensamento. E para a gente encerrar nossa conversa, se você pudesse deixar uma mensagem para os jovens de Xinguara que estão se preparando aí para o Enem, né, ou que pretendem se preparar, né? Qual seria essa mensagem que você pode deixar? Vou só abranger Xinguara e região, que nós temos Água Azul, esqueci até de falar de Água Azul, Sapucaia, Canadá, Rio Maria. Aos jovens no sentido geral, não só os jovens do ensino médio, mas aos jovens de espírito também e de mente. Porque tem muita gente de idades até um pouco mais maduras que querem fazer o Enem pela primeira vez, que terminaram o ensino médio há pouco tempo, não tiveram oportunidade. Então, a vocês que possuem, nem que seja 1% dessa chama acesa, não deixem ela apagar, gente. Hoje nós temos alunos que estão fazendo EJA, que é o ensino médio, com seus 40 e poucos anos e pretendem fazer um ensino superior. Então, você que é jovem, tem, às vezes, os pais que amparam vocês, que dão essa força para que vocês deslanchem na vida, observem essa oportunidade, porque talvez eles não tiveram, entendeu, William? Então, busquem se capacitar, busquem estudar, se preparar. São degraus. Esses degraus vão ter que ser subidos. Não é rápido, é devagar. Devagar que eu falo assim, cada um respeita a sua hierarquia. Hoje você é um aluno do ensino médio. Amanhã você pode ter o seu DR na frente, seu TEC na frente, seu ADV na frente. E eu vou chegar e vou falar assim, nossa, eu dei aula para esse aluno. Com todo o prazer do mundo. Então, jovem, adulto, você que quer realmente estar apto, preparado para prestar o seu Enem, o seu vestibular, entrar no mercado de trabalho, saber interpretar o eu num todo, venha para o nosso cursinho preparatório. Vocês não vão se arrepender. Gente, são 6 meses. O que são 6 meses, William? Nós já estamos no mês de abril, finalizando o mês de abril. Nós vamos entrar em maio. Maio para novembro é um piscar de olhos, tá? Então, as matrículas estão abertas, o nosso horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia e das 14 às 18, exceto segunda, terça e quarta, que é até às 22 horas, tá? Porque funciona o colégio técnico, tá bom? Então, podem vir alunos do colégio público de Xinguara e região até o dia 30, entrando em contato com os telefones do cursinho. Podem fazer sua inscrição pelo WhatsApp, tá? Mandando todos os dados, preencheremos o seu contrato. Vocês pagam 50% da inscrição. E a primeira mensalidade no mês que vocês iniciarem o cursinho preparatório, tá? Então é isso. Eu agradeço pela Tiziana.
pela participação da Tiziana aqui no nosso podcast, né, que trouxe aí algumas informações sobre esse cursinho preparatório, uma iniciativa, eu diria assim, inovadora quase, Inovadora, né? Porque, sim. como ela mesmo citou, né, já faz algum tempo que não tem uma proposta como essa aqui na cidade, né? Então, o Colégio Sistema vem aqui abraçar, né, essa ideia, e eu ia dizer para ela divulgar, né, o cursinho, mas ela já acabou divulgando, então. Mas assim, se você quiser deixar aí o contato, Sim, rede social, sim. enfim. Tá, vou deixar o contato para você, gente. Telefone, pode ligar o WhatsApp. Temos 2 contatos, tá? O 94-991-81-6890 e 99209-1221. Repetindo, 99181-6890. Você vai falar comigo, Tiziana. E o 99209-1221, você vai falar com a Cleudete, tá? A escola está funcionando das 8 ao meio-dia e das 14 às 18, todos os dias, exceto segunda, terça e quarta, que funciona até às 22 por causa do nosso colégio técnico, tá? Mas esses telefones, gente, estão de plantão até às 21 horas. Quem for fazer sua inscrição, pode fazer pelo WhatsApp. Nós pegamos todos os dados, pedimos tudo o que precisa. Você já faz o pagamento da sua inscrição e você já vai ser montado o seu contrato. Então, você só vai vir aqui no Polo para poder assinar. E já vai estar garantindo sua vaga. E por falar do Polo, qual é o endereço do Polo? Ah, tá. O Colégio Sistema, gente, fica na Avenida Orlando Luiz Muraro, próximo ao Centro dos Idosos. Não tem erro, tá? Chegou ali na BR, o primeiro sinal que tem, você vai virar para esquerda, tá? Esquerda não. Direita, perdão. Direita, vindo de lá para cá, né? Para a direita, e vocês vão subir. Subiu, vocês vão ver o Colégio Sistema do outro lado da pista, antes de chegar ali na rotatória. Atravessem, podem vir, nós receberemos vocês de braços abertos, esclareceremos todas as dúvidas. O telefone tá aí para vocês entrarem em contato, tá? O nosso Instagram é Cursinho Preparatório, tá? System, não tem erro. Cursinho Preparatório System, vocês vão encontrar, vai estar lá o nosso folder, tá? Também tem um link para vocês entrarem em contato direto com a gente. Tá ok. Então, ficamos por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, né? Porque além de falar do cursinho preparatório, nós trouxemos aqui outros assuntos relacionados com preparação para o Enem, educação, né? Que são assuntos pertinentes, né? Atuais, sobre a realidade, né? Sim. Da educação. E ative o sininho de notificações também para ficar informado de todos os episódios, de todos os conteúdos que nós estivermos postando no YouTube. E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @RadarXinguara, também para acompanhar as novidades. Eu agradeço pela audiência de todos e até o próximo episódio. Obrigada. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.